Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, o que era uma probabilidade bem distante, hoje passa a ser cada vez mais próxima, com os Uhum. acontecimentos, com as novidades, principalmente as investigações da Polícia Federal que estão vindo à tona, que é a prisão de Jair Bolsonaro. Prisão de Jair Bolsonaro por ele ter participado de um, Julgamento e condenação, né? exatamente, de um golpe. Assim, participado de um golpe, de uma Uhum. tentativa de golpe, né? Que Não é uma vou, coisa gravíssima. gravíssima, não vou repetir aqui, porque todos estão acompanhando, não só o 8 de janeiro, mas como antes do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi um acontecimento já posterior, mas um golpe no qual os generais e alguns militares e alguns assessores próximos e ministros deles apresentaram uma ementa de conhecimento dele, e ele ao menos incentivou isso. Enfim, mas desde que a No justiça mínimo não impediu, né, no que a mínimo, coisa evoluísse, exatamente. né? Se que a justiça chegue às suas conclusões, É. não somos nós que vamos fazer. Mas, politicamente, existe uma possibilidade muito grande do bolsonarismo vir sem ser o maior árbitro, sem Jair Bolsonaro participando da eleição. E aí surge a pergunta, né? A gente fez um semicast uma vez sem Lula, quem a esquerda é. Uhum. Então agora é a vez de a gente fazer sem Bolsonaro. Quem o bolsonarismo vai escolher? Eu acho que essa altura do campeonato é difícil até falar que o Bolsonaro vai escolher alguém para sucedê-lo, né? Você vê que São Paulo capital, aconteceu o fenômeno com aquele personagem que conseguiu ser pior do que o Bolsonaro do ponto Eu de acho. vista da disrupção, né? Digamos assim, do que é a normalidade, né? Da convivência social e política, né? Aquele personagem é uma coisa assim muito pesada e grave, criminosa, diria eu. Mas vamos lá. O bolsonarismo sobrevive ao Bolsonaro? Sobrevive porque é anterior mesmo ao Bolsonaro, já falamos sobre isso, né? O bolsonarismo, quando o Bolsonaro surge nesse cenário, o bolsonarismo já existia, já havia, e estava ali nascente e crescendo, né? E pelo menos, imagino eu, que 30% dos eleitores brasileiros, né, no cenário atual, eles vão se manter fiéis a essa ideia, mesmo que não seja o personagem Bolsonaro. Talvez o Tarcísio venha a ser, né, porque o Tarcísio tem agradado muito, porque a polícia de São Paulo tem agido ao modo, né, bolsonarista de ser, que é aquela história do pega, mata e come. Exatamente. Né? Enfim, é lamentável, mas é isso mesmo, é engraçado, né? É uma turma que tem um verdadeiro pavor de falar, discutir no aborto como uma questão de saúde pública, mas acha que eliminar pobre da periferia, né, é uma coisa absolutamente aceitável, mais do que isso, desejável. Eu acho que tem uma turma que vive na bolha, é uma bolha bolsonarista, onde nada penetra nessa bolha. Então, o que você disser, você vai ser o Carlinhos comunista, né? Ou então você é do lado do ladrão, né? Do nove dedos, que eles gostam de usar essas expressões. Nine, né? E eu, de vez em quando, eu paro para ver alguns comentários nos jornais. Eu nem ando vendo comentário de site. No blog, quando eu vejo esse tipo de comentário, eu lixo. Porque lixo é como deve ser tratado esse tipo de comentário dessa turma. Mas eu vejo nos jornais, principais jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, né? São os que eu leio todos os dias. Eu leio os outros sites também, mas particularmente esses três. E é assustador. É impressionante como essa turma rejeita e nega tudo e qualquer coisa que seja evidente, que as provas venham surgindo, tá ali, as gravações, né, de celular, os comentários de zap, entre eles lá, mostram muito claramente, aquilo aconteceu. Não tem como negar, como diria Ulisses Guimarães, é batom na cueca. Mas a turma acha que não. Evidentemente, para você chegar a uma prisão de Bolsonaro, você precisa conectá-lo de forma objetiva ao golpe. Mas, no mínimo, ele não conseguiu se desprender, né, dessa turma pelo histórico de convivência e o cotidiano das iniciativas que vão se somando para a iminência do golpe, que não aconteceu. Até a história do assassinato do Lula, uma coisa, eu confesso que fiquei assustado com aquilo. Que ficou, né?
Não é possível que esse povo tenha chegado a esse ponto, mas chegou. Envenenado. E eu vou lembrar sempre dessa frase, quando o Bolsonaro diz: a minha especialidade é matar. Ele disse: a coisa que eu aprendi no exército foi a matar, não foi a ser presidente da República. Eu, particularmente, quando vejo alguém dizer que aprendi a matar, o outro eu matei com 17, com 18 anos, seja o que for, né? Isso me assusta. Eu digo e repito, gente, às vezes as pessoas, enfim, me cobram, né, algumas coisas, alguns comportamentos ou comentários que eu faço, e eu repito sempre: eu não gosto de gente que mata gente. Acho que gente, pelo aprendizado da civilização, não foi feita para matar gente. Se isso ainda acontece, acontece e vai continuar acontecendo. Porque a espécie humana ela não consegue vencer, né, o ser primordial, né? Isso. O ser primordial, o homem da caverna. Mas eu não gosto. Eu confesso, eu tenho, evidentemente, não vou ser o julgador do mundo, né? Mas assim, eu acho que, em regra, quem mata perde o direito de viver. De viver em serenidade, com a própria consciência. Em conciliação com a própria consciência. Qualquer um que mate. A não ser situações extremas em que qualquer pessoa, qualquer um, é capaz de matar. Mas, enfim, caminhando para essa história. Hoje chega-se a essa história do bolsonarismo, da possibilidade de Bolsonaro ser preso, porque as evidências são muito grandes e vão se somando. O trabalho de investigação da PF, em algumas linhas, tá? Em outras não. Falta, como eu disse, falta uma conexão, né? Isso. Mas objetiva do Bolsonaro com o golpe, assim, o Bolsonaro está caminhando. Posso até achar, do ponto de vista político, a tendência é essa, mas falta, e eu acho que a justiça não pode agir pelo acho. Tem que mostrar o que efetivamente aconteceu. E faltam alguns detalhes para que se conecte o Bolsonaro. Não ao golpe. Ao golpe está mais ou menos evidente, mas aquele plano, né, para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, e essa turma que evidentemente não aceita em hipótese alguma, estou falando de provas, né, as provas que estão se somando, que precisam ser fechadas no inquérito consistente e que possa levar a um julgamento por quem deve julgar. Por quem deve julgar, que são os magistrados. Agora, acho que, independentemente disso, o bolsonarismo, como você queira chamar, pode chamar de outro nome, né? Esse comportamento mais voltado para a extrema-direita, do ressentimento, né? Da violência como ação do Estado. O Estado tem que ser violento. Não acho que o Estado tem que ser violento. Você teve na Finlândia, né? No ano passado, e a gente conversava antes sobre isso, né? Tem um livro extremamente O Mundo Até Ontem, acho que é do Jared Diamond, né? Ele traz um capítulo sobre a Finlândia, que ele mostra, né, que num ano a polícia finlandesa ela desperdiçou, entre aspas, 25 balas, atirou para o alto. Não tem ninguém atingido por uma bala policial. Claro que isso é o ápice do processo civilizatório, estamos muito longe disso. E imagino até que a polícia tem medo dos bandidos, como os bandidos cada vez mais têm medo da polícia. E esse medo um do outro faz com que eles sejam mais violentos. Mais violentos. Agora, lembrando sempre que a polícia é o Estado armado. E de quando em vez, e não dá para separar não foi uma exceção, não há exceção. A polícia não tem direito de matar um inocente, em hipótese alguma. E mesmo um bandido que esteja, né, desarmado, já em condição de rendição, não tem direito. Execução, não. Não é dado direito à polícia. E repito, a história da hipocrisia. As pessoas que não aceitam a discussão sobre o aborto como caso de saúde pública, ou de sobrevivência de uma mãe, de uma garota estuprada de 10 anos de idade, 12 anos de idade, as meninas cada vez mais, enfim, chegam a menstruar, né? Com 10, 12 anos acontece, né? Enfim, e podem se estupradas, se violentadas, engravidar e não ter direito a fazer um aborto, você vai condenar é uma discussão. Eles não aceitam nem discutir essa possibilidade. Agora, matar pobre de periferia não é bandido por quê?
Não porque furtou barra de sabão. Mereceu, né? O pessoal falar na Mereceu. rede social, mereceu. É isso, gente. Mas Ricardo, vamos lá. então, assim, só para tirar uma dúvida política, assim, uma dúvida pessoal. Você acha que a família, e se trata não tendo Jair Bolsonaro como candidato, a família Bolsonaro apoiaria alguém que não tivesse o sobrenome Bolsonaro? Fala-se do Eduardo Bolsonaro, É. né? Eu acho que talvez eles apoiam o Tarcísio por impossibilidade de lançar um nome da família, né? Mesmo a ex-primeira-dama, né? Eu acho que talvez por isso. E o Tarcísio, ele tem uma certa aura, eu até ressaltava isso, né? De uma direita mais civilizada, mas esse comportamento da polícia paulista, estimulada, né? Pelo secretário, aquele secretário Derrite, dele, né? Derrite, né? É terrível, né? Ele tem uma história terrível. Ele tem uma declaração, diz que um policial que matou menos de 5 pessoas, né? Menos de 5, não pode se orgulhar da atividade policial. Que coisa triste. Coisa triste. Ricardo, esse é o último comentário do ano. A gente vai ter uma entrevista especial que vai na semana que vem. A gente deixa. Um grande personagem. São em 2 partes, inclusive. Mas eu queria agradecer você por fazer companhia em 2024. Voltaremos em 2025 com novidades. Fevereiro, né? Fevereiro. Quando fevereiro chegar. Em janeiro a gente vai estar aqui fazendo um revival, os melhores momentos das entrevistas. Terceiro ano do Semicast, um ano de consolidação, um ano de, né? A gente pensou nessa plataforma, nessa forma de se comunicar. E eu não imaginava que chegasse tão rápido a esse número de acesso que a gente está tendo. Eu só queria agradecer ao público. Podem mandar suas sugestões, tem os seus haters, mas tem as pessoas que honestamente sugerem e que a gente absorve, né, esses pedidos e tudo mais. Eu queria agradecer você, Ricardo, e ao público. Eu acho que esse agradecimento é recíproco. Também para mim tem sido muito importante, né? Você me convenceu, né, a fazer enfim, o CMCast, a entrar nessa seara. Eu sempre fui muito desconfiado porque eu não tenho rede social. E esse tem sido a internet, de forma geral, o universo dos haters, né? E é impressionante como a gente tem uma população, não é só brasileira, não, adoecida. A carga de ódio, né, que essas pessoas vomitam, me surpreende. Quando eu vejo os comentários nos grandes jornais e eles liberam aquilo, eu fico assustado. O que é isso? Não é porque eu não conheço o mundo real, é porque eu acho que essas pessoas que se recusam a reconhecer o mundo real. Exatamente. O mundo real tem leveza também. Não tem só ódio, não tem só vingança, né? Enfim, jogar pedra, de atirar. Não é isso. A gente tem que aprender a conviver de forma civilizada. E civilização significa, entre outras coisas, respeito. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar a obrigação de todos, já dizia Sigmund Freud. É isso. Grande abraço, Ricardo. Um abraço. Grande abraço a todos, gente.